Boa noite, todo mundo. Hoje a gente começa a terceira aula do módulo 2 do Lab Fora, Cruzando Fronteiras, as Potências Estéticas do Mundo Árabe, facilitado pela Léo, da Jimenez. O Lab Fora foi selecionado, tem apoio e é realizado com recursos Funcultura e edital de seleção de projetos número 017/2021, da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Eu vou estar no chat para assistência e agora vocês ficam com a Léo. E fiquem à vontade. Oi, gente, boa noite. Exercício, assim, que vocês poderiam trazer qualquer contribuição que surgiu a partir de algum aspecto do que a gente vem estudando até agora, que inspirou vocês a escrever, a tirar uma foto, a desenhar algo, qualquer tipo de produção criativa que talvez tenha sido impulsionada por isso. E então, se vocês quiserem mostrar algo, eu acho que poderia ser o momento. Acho que teria como, ou eu não sei se vocês têm como compartilhar a tela ou se a FIB teria que autorizar isso, mas é que depende também do que a pessoa vai querer mostrar, né? Então, primeiro eu queria saber se alguém quer mostrar algo que fez ou algo do tipo. Não é obrigatório também, vocês podem, inclusive, se não quiserem compartilhar aqui, compartilharem comigo por e-mail ou enviarem para a FIB, ela manda para mim, mas eu queria deixar aberto, caso alguém queira compartilhar, chegou em alguma coisa, na produção. Ah, legal, o João disse que ele fez um desenho, não sei se ele tem interesse em mostrar. Oi. Oi, João. Escuta. Então, eu fiz não sei se vai dar para ver aí. Ah, tá, tô vendo. Olha Eu só. fiz duas pessoas árabes carregando uma moldura, assim, de um quadro. E essa moldura eu fiz, tipo, uma padronagem, assim, que eu achei interessante. Assim, do que eu vi, assim, tinha muito essa coisa de padronagem no começo. Sim. Então eu pensei em trazer essa ideia de que a moldura fosse a padronagem, mas eu não fiz a arte porque é algo que vai ser novo, assim, explorado, mas aqui a moldura ela já foge dos padrões europeus, assim, até a moldura é uma coisa do povo árabe, assim, também um aspecto que eles estão explorando também, assim como a galeria, o lugar que eles iriam expor seria, tipo, fiz umas colunas, a arquitetura, assim, é diferente da galeria e tal. Acho que era isso mesmo. Nossa, muito legal, João. Eu adorei. Achei que você usou muito bem a referência do Muhammad Ben Ali Ribati, porque ele sempre fazia questão de usar muito É. Uhum. as molduras em todas as composições, né? E mais do que isso, né? Fazer questão que a moldura fosse uma parte da tela. A moldura era pintada na tela, né? Então, ela era uma espécie de adorno, assim, mas que tinha sua própria beleza na configuração do trabalho. Achei muito legal, acho que é muito promissor e espero Valeu. que isso te inspire a criar outras coisas. Valeu. Muito bom. Obrigado por compartilhar. Ah, o Alex disse que ele fez uma série
fotográfica 2015 chamada Fora do Lugar. Vocês conseguem abrir aí se quiserem, que ele mandou o link para todo mundo. Gente, boa noite, Tudo bom? Boa noite. tudo bem? Então, eu queria mostrar esse trabalho, que é um trabalho que eu realizei em 2015, que é uma série fotográfica que, na verdade, é uma série de foto performance, né? Que eu trabalho a partir de uma história que surgiu ficcional, assim, que começaram a me assemelhar muito aos povos árabes, só que eu sou de Jequié, né? Sou do interior da Bahia. E Jequié também é a terra do Ali Salomão, né, que é um poeta sírio, né, com a mãe sertaneja. Então, eu comecei a me apropriar de algum modo dessa história que atravessa meu território, né, minha cidade, e a partir dessas possibilidades fenótipas, né, que aparentemente meu corpo carregava, eu comecei a me utilizar da fotografia, que é a minha ferramenta de trabalho, né, no campo da fotografia contemporânea, assim, das artes visuais. E eu construí esse trabalho que chama Fora do Lugar, que eu pego emprestado o título do livro do Eduardo Said, né, que ele é um livro de memórias dele. E a série basicamente é uma série de autorretratos, né, de autorrepresentação, de autoficção também, né, onde eu me autorretrato por paisagens do sertão da Bahia e da Caatinga, buscando semelhanças também com as paisagens do Líbano, da Síria, né? Essa questão também geográfica, na questão da aridez do território, e aí eu vou me retratando quase como se fosse um mascate que está em busca de seu povo, ou está em busca da sua, né, do seu grupo, ou está de algum modo também viajando por esse território baiano. E para mim foi uma forma também de falar um pouco do sertão da Bahia, fora dos estereótipos que se pensam sobre o sertão, sabe? Sobre esse lugar já dado, assim. Então, de algum modo, eu quis trazer um pouco desse viés de um sertão árabe, né? E aí esse link que eu coloquei aqui no bate-papo dá para acessar a série fotográfica e aí dá para ver as imagens. E, e tem uma outra página que eu chamo de mesa de montagem, onde eu também vou agregando assim vários tipos de conteúdo, desde fotografia a fichamentos de livros, porque, enfim, foi uma pesquisa que eu, enfim, fui cada vez me aprofundando mais e entendendo que cada vez que eu me aprofundava, mais era difícil de entender, mais era complexo e também era meio problemático também. Enfim, essa questão da autorrepresentação, dessa ficção também, né? Então, essa é outra página que eu vou colocar depois, chama Mesa de Montagem, onde eu vou fazendo esse jogo com texto, fichamento, produção fotográficas de fotógrafos contemporâneos e fotógrafas contemporâneas sírio-libanesas ou de outros povos árabes, porque também eu queria entender como é que era a vegetação lá e o que era a vegetação aqui, e como, né, a fotografia é esse lugar de, às vezes, construção de verdade, né, e também essa construção de ficção, e aí como a imagem pode ser um não lugar também, né, então eu estou fotografando lá em Jequié e pode parecer um país árabe, assim, então, se vocês quiserem, ia ser um prazer também ter um feedback de vocês com relação a esse trabalho. Nossa, Alex, enfim, estava olhando as fotos aqui enquanto você explicava, né? E, cara, realmente, a construção da imagem fotográfica, da verdade fotográfica é muito poderosa, né? Tem uma foto sua específica, assim, que eu gostei. Você tá num quarto e tem móveis de madeira, assim, e tal. E, cara, é muito Parece muito, impressionante, né? assim. É muito impressionante. Parece que você tá em Ramala, sei lá. É muito louco isso, eu achei foda. E, ao mesmo tempo, a gente também não pode negar que existe uma tradição que foi trazida para o Nordeste da arte islâmica. Isso é inegável, assim, não só da arte, mas da cultura muçulmana como um todo e como ela foi sendo transformada em várias facetas da realidade, não só na maneira, por exemplo, como o Islã influenciou certos aspectos do candomblé e de outras religiões de matriz africana, mas também
a maneira como foi sendo construída a identidade visual baiana e a identidade visual no interior da Bahia, em outros aspectos, sabe? Porque, Uhum, querendo ou não, os malês e outras comunidades justamente. africanas foram inseridas dentro da realidade brasileira de uma forma que a gente não se importou muito na época, eu acho, não foi algo que era muito comentado sobre o qual se desejava estudar sobre, mas eu acho que hoje o debate sobre a presença da cultura islâmica na cultura brasileira é um debate que a gente tem que fazer cada vez mais. Eu acho que essa maneira como você conseguiu construir essa realidade que parece ser o Mediterrâneo, só que você está no interior da Bahia, é fascinante, né? Porque permite realmente esses diálogos transnacionais e essa interculturalidade, que eu acho que também é o ponto que o Said toca muito, sabe? Essa Aham, ideia de que a cultura, que os aspectos da cultura eles são criados dentro de um limite da identidade nacional. justamente. Isso não existe, isso não é real. Então, acho que o fato de você brincar com isso prova esse ponto também. E torna o trabalho muito fascinante. Assim, eu realmente gostei muito e fiquei fascinado, de fato, com o choque de perceber que as fotos não tinham sido tiradas no mundo árabe. Assim. Inclusive, certos ambientes urbanos, a maneira como você captou eles faz parecer também que você está no mundo árabe. Eu achei Eu muito entrei importante. numa obsessão, assim, quase com isso, sabe? Porque isso me surgiu na primeira vez quando eu fui para São Paulo e, né, então também já tinha essa coisa, meu corpo migrando, né, estando em outro território e como as pessoas me viam naquele lugar. E depois, né, me aprofundando nas pesquisas, eu entendo que acontece em São Paulo também, porque São Paulo preserva uma grande presença da imigração sírio-libanesa, né? A 25 de março, né, que é uma das principais ruas de comércio, tem muitos sírios libaneses. Então, a presença da imigração está ali. E quando alguém me questiona se eu sou árabe lá em São Paulo, não foi por acaso, entendeu? Então, para mim, foi uma coisa que foi só abrindo gavetas de percepção de coisas que antes eu não percebia e me passava batido. E eu comecei a olhar minha vida por um prisma árabe, assim. Eu queria olhar a Bahia e o interior da Bahia pelo um viés árabe, né? Que por mais que o Ali Salomão é de Jequié, né? Que as poesias dele também falam de Jequié, falam do território, contam sobre a cidade, mas de algum modo na cidade aquilo não se presentifica, né? Só que aí, quando eu comecei a colar meu corpo, né, com a vestimenta que de algum modo reforçava a minha semelhança, quando eu casei isso com a paisagem ao redor, né, com essa aridez da caatinga, com essa aridez do sertão, né, essa aridez dos cactos, essa coisa que é marcada também do meu território, a coisa realmente deu um groove, assim, o negócio, tipo, encaixou e aí a coisa ia, cada vez que eu ia investigando, ia me dando mais ia me incitando mais curiosidade, assim, sabe? Aí eu fiquei Sim, durante um ano produzindo muito dentro do meu cotidiano, assim, e eu levava minha roupa para onde eu ia, onde eu tivesse, com minha câmera e um tripé, e aí eu ia encontrando os lugares e ia criando situações, assim, uma espécie de ações performáticas que eu ia desenvolvendo para a câmera, né? Nessa ideia da foto performance mesmo, então eu programava a câmera para disparar com alguns espaços de tempo entre os disparos e ia executando algumas ações e tentava capturar alguma imagem que de algum modo segurasse uma ideia sugerisse alguma ação ou sugerisse que algo tivesse por acontecer na imagem, porque aí aquela coisa iria se desdobrar na próxima imagem ou não também. Então, foi um ano assim experimentando para depois olhar e falar, poxa, agora eu vou fechar a série e vou entender o que que vai ficar aqui, né? Então, tem cenas que eu estou mais presente, tem a própria paisagem também, então tudo vai meio que contando um pouco desse universo. E sim, realmente, os lugares que eu expus assim foi muito curioso ver como as pessoas realmente acreditavam realmente que era quase um território árabe mesmo, sabe? Ninguém dizia que eu poderia ter feito isso no interior da Bahia, sabe? Isso
de algum modo, realmente comprovava essa coisa da fotografia na construção de verdades, né? Sim, E, sim. e para mim, casava muito com essa ideia do próprio Eduardo Said, né? Dos estudos culturais, da ideia de que a identidade não é algo fixo, né? Mas que é algo possível de maleabilidade, né? Que é possível de uma fluidez também, né? Então, Total. era uma coisa que eu queria misturar detalhes da minha história real e também outras coisas que iam me surgindo durante o processo, assim. Então, eu acho que o seu trabalho, a maneira como você joga esse jogo da, da realidade, da construção da realidade através da fotografia, evidencia o quanto foi possível, não só o quanto foi possível, mas o quanto isso aconteceu de fato, essa construção da narrativa orientalista, que Uhum, inventava a história sobre o Oriente, de fato, sabe? E ainda mais sem a necessidade de ter que provar aquilo com imagens, com fotografia, porque a fotografia não era popularizada dessa forma e nem existia, né, até um certo ponto do século XVIII ali, e só vai aparecer realmente quanto uma prática possível no começo do século XIX, mais ou menos. E você percebe o quanto que era muito fácil fazer as pessoas acreditarem numa narrativa do Oriente, uma suposta narrativa do Oriente. Que isso vem com esses signos, né? Você capta certos signos gerais e você constrói uma narrativa específica a partir desses elementos. Não estou dizendo que é isso que você faz aqui, tá, Alex? Não estou dizendo que uhum. você está sendo orientalista nenhum. Acho que, mas acho que toca nesse ponto, assim, de como a construção, como a realidade ela é construída. E o conhecimento científico e a realidade social permitem essa construção de realidades que, às vezes, são interessantes e produtivas, e questionadoras e críticas, e, às vezes, pressupõem a manutenção de uma hegemonia política, de uma ideologia política, de uma agenda política bem específica, assim. Mas eu amei o trabalho, achei muito fascinante, assim. E a gente tem que lembrar também que, apesar da concentração de imigrantes árabes no Brasil ser em São Paulo, os imigrantes árabes foram literalmente para a América Latina inteira. Não estou nem falando só do Brasil, a gente está falando do continente americano inteiro. E a possibilidade da gente ter algum primo perdido por aí é muito grande. Muito obrigado por compartilhar, Alex. Eu adorei. Achei fascinante. Obrigado também pelo feedback. Eu acho que tinha alguém compartilhando a tela, mas aí a pessoa parou de compartilhar. Foi a Mariana? Acho que foi. Foi? Mas eu fiz sem querer. Foi mal. Não, mas eu acho que se você quer compartilhar, fique à vontade. Na verdade, eu tava tentando compartilhar outro trabalho, aí não deu certo, mas eu vou tentar pegar ele ao vivo para mostrar, porque não era essa a imagem que eu queria compartilhar. Peraí, me dá 2 segundos. Tá bom, tá bom. Pronto, deu certo. Desculpa, eu tava tentando compartilhar foto, mas eu não sou muito boa com tecnologia, acabei atrapalhando até um pouco a apresentação. Foi mal. Não, tá É, bom. pronto. Mas eu acabei, com o que você falou, assim, acho que às vezes também quando eu sou descendente, né, de libanês e eu acabei crescendo bastante na comunidade, aprendi a dançar desde nova e acabei ficando sempre muito envolvida com a cultura, assim. Então, para mim, às vezes falar em termos orientalistas é até difícil, porque eu não sei muito o lugar que eu tô, sabe? Assim, tipo, é, eu não sei se eu tô num... Ai, eu cliquei em alguma coisa aqui que eu não devia, peraí. Ai, gente, eu sou uma idosa mesmo com tecnologia. Não, foi. Eu não sei muito se eu tô num lugar, né, de uma pessoa realmente
que migrou de lá, enfim, né? Fica nesse meio do caminho, assim. E aí, na hora de produzir imagens também, eu fico com essa dificuldade de, tipo, desse lugar de fala que eu tenho, dessa posição que eu tenho para discutir essas questões. Aí eu fiz, pensando muito na imagem que eu tenho do que é as mulheres árabes na minha família fazendo as comidas naqueles tonéis enormes e como que eu vejo o mundo árabe e tentando me aproximar um pouco das imagens que você trouxe desses lugares femininos, unicamente femininos, né? Assim, também entendendo depois o que eu me coloco como feminino nesse espaço, porque também aí vem toda essa discussão. Enfim, aí eu fiz esse desenho que tem essa mocinha aqui no meio fazendo a comida, que eu morava, né, a minha família toda do interior, e aí a gente sempre fazia comida no sítio e ficava todo mundo fazendo junto, então eu queria tentar mesclar um pouco dos desenhos que você trouxe, né, das pinturas desse espaço que você trouxe e um pouco da percepção que eu tenho e tentar chegar no meio do caminho dessas duas, assim. O meu discurso não está muito bem arquitetado, mas eu acho que não sei se deu para entender, assim. Aí eu fiz ele desse jeito. Enfim, é isso. Muito legal, Mari. Que material que você usou? Eu fiz com eu gosto bastante de usar, tipo, monotipia em vidro e tal. Aí eu comecei, né, numa monotipia. E aí depois eu fui traçando com a caneta por cima, assim. Uma caneta azul. Num papel mesmo. Eu gostei muito. Acho que essas questões sobre duvidar, né, do seu pertencimento, da sua identidade, questionar isso pelo fato de você ter ancestralidade árabe, mas ter nascido no Brasil, é um questionamento muito saudável, né? Afinal de contas, provavelmente, quer dizer, eu não sei, mas talvez você não fale a língua árabe, por exemplo, que já seria algo que altera totalmente sua percepção da realidade, né? Mas e talvez a tua avó fale ou falava, e talvez a tua mãe saiba falar também, mas aí existe uma desconexão, né? Mas eu acho que essa desconexão ela também é fruto do processo histórico que os imigrantes árabes viveram no Brasil. Então, foi uma forma de sobrevivência para existir no Brasil, apagar esse aspecto sobre si mesmo, sabe? Inclusive porque os árabes levantinos tinham a vantagem de que no Brasil eles eram lidos como brancos. Então, apagar a língua já te dava uma inserção social grande. Se você aprendia o português e deixava de falar o árabe em espaços públicos, esse tipo de coisa, isso era uma ferramenta política. Então, não é à toa também que não foi ensinado para você certos aspectos da sua própria cultura, assim como aconteceram com outras comunidades de imigrantes no Brasil. Durante a ditadura, por exemplo, houve um decreto que proibia que as pessoas falassem japonês. A perseguição a comunidades de estrangeiros não brancos no Brasil, ela sempre foi uma constante. E eu acho que se martirizar por isso ou achar que você não pertence àquilo é muito desonesto assim com você mesmo. Eu acho que se a relação está ali, se você cresceu com certos aspectos da cultura árabe na tua vida, no teu cotidiano familiar, aquilo não te faz menos árabe porque você é brasileira ou porque houve esse deslocamento. Da mesma forma que um judeu não é menos judeu porque ele não é da região dos povos semitas, sabe? Eu acho que caminha muito nesse sentido, que eu acho que o ser árabe compartilha um pouco com o ser judeu, porque não é só sobre religião, não é só sobre língua, não é só sobre etnia, é sobre a composição maluca desses três aspectos, que eu acho que é uma coisa que a gente discutiu também. E sobre o trabalho eu achei fascinante, eu acho que é lindo ver essa possibilidade que poucas pessoas têm de ver
como é o ambiente feminino dentro da cultura árabe, porque ele é um ambiente mais reservado e ele é um ambiente onde de muita intimidade. As mulheres que estão nesses espaços são mulheres que normalmente nasceram e cresceram juntas, e isso tem um poder assim de representação muito grande. Eu acho que ficou ali nesse teu trabalho a maneira como você vê esse espaço também, né? Eu acho que seria até legal pensar na possibilidade de fazer essa representação coletiva mesmo. Várias pessoas fazendo isso, enfim. Eu acho que tem muito potencial de desenvolvimento aí. Obrigado por compartilhar, né? Eu não estou te ouvindo. O microfone está desligado. Está dizendo aqui que está no mudo. Esse é o microfone. Então, você pode tentar escrever, então. Mas alguém tem algo que quer compartilhar? A gente já teve contribuições bem legais aí, diferentes, né? De cada pessoa que trouxe uma reflexão estética, digamos assim, fez uma impressão colocada no papel, na imagem, o que a pessoa encontrou de forma de se expressar, né? Através dessas referências que a gente vem falando sobre nos últimos encontros. Quem mais tiver vontade de compartilhar, ou se não quiser compartilhar com o grupo todo, mas quiser me enviar, fique à vontade também, e a gente pode trocar ideia sobre. Eu queria adiantar um pouco o que a gente estava fazendo no último encontro, porque eu me enrolei e acabei atrasando a gente, né, nas pautas aqui. A Lufê comentou que descobriu uma artista. Kubra Khademi. Uma artista afegã. Nossa, são bonitos os trabalhos. A gente não está te ouvindo também. Pronto, agora. Eu acho essa. Vocês estão vendo o meu Instagram, é isso? Uhum. Essa gata aqui, ela tem esse Instagram que eu já tinha visto algumas coisas dela. E, enfim, ela é uma ativista. Eu não sei de onde exatamente ela é. Eu sei que ela é uma modelo. E aí, por um acaso, semana passada, eu caí nesse desenho aqui. Cadê? Como está escrito em francês ali em cima, talvez ela seja do norte de África, tipo marroquina ou argelina, mas não tem como ter. Este desenho. Daí eu fui pesquisar sobre ela, que eu achei esse desenho interessante. E, enfim, aí eu caí no link que eu abri, que é este. Enfim, não é... Eu realmente achei só muito interessante, assim. E essa artista afegã, Kubra Khademi, Que legal. ela artes plásticas na Universidade de Cabul, enfim. Ela também estudou no Paquistão, né? Estou vendo aqui. Sim. Muito legal. Muito legal. Eu acho que realmente essas conexões, elas existem, né? Eu acho que talvez você vá até encontrar
artistas do mundo árabe que têm uma estética muito semelhante com a de um artista como a Kubra Academy. Por outro lado, a gente vê também aspectos que são diferentes, né? Então, por exemplo, esse tem um desenho dela que tem um pé aqui e tem umas coisas escritas. Por isso, já dá para perceber que ela não está escrevendo em árabe, né? Apesar de ela provavelmente está escrevendo em urdu, ou talvez seja pashto também, mas acho mais provável que seja urdu, dado que ela é afegã. E é interessante ver que existe esse apreço pela escrita, da mesma maneira. Uma centralidade da escrita nesse trabalho especificamente, mas existe, e é algo que é compartilhado pelas culturas islâmicas de alguma forma, né? Então, achei legal que você chegou nessa referência. É bem bonito o trabalho dela, eu vou buscar saber mais sobre. E obrigada por compartilhar com a gente. Bom, agora, vamos lá. Eu acho que eu queria passar rapidamente por esses artistas que eu queria falar sobre, e aí eu queria falar sobre a questão das mulheres no modernismo. Mas eu queria mencionar esses artistas rapidamente antes. Esse artista, que vocês estão vendo o trabalho dele aí agora, espero. Vocês estão vendo? Estão vendo? Ok. É o Ismail Fatah. Ele é um artista iraquiano e ele era do grupo de arte moderna de Bagdá, um movimento artístico que surgiu em Bagdá no século XX. E ele ficou conhecido por essas obras públicas gigantes, que são basicamente projetos arquitetônicos, tanto no Iraque quanto em outros países. Esse trabalho que vocês estão vendo aí chama The Guardian of the Fertile Crescent, ou o Guardião do Crescente Fértil, né? Vocês provavelmente já devem ter escutado esse termo em algum lugar. Provavelmente foi naquela aula de história, lá na 5ª série, que o professor estava explicando a origem da Mesopotâmia, não sei o quê, e aí ele fala do Crescente Fértil, que são basicamente os rios Tigre e Eufrates, que não só foi onde se deu a Mesopotâmia, mas também o Império Assírio, o Império Babilônico, uma série de outras grandes civilizações antigas que se beneficiaram dessa região que era banhada por rios em meio a um espaço geográfico quase totalmente desértico. Então, hoje essa região ela abrange países árabes e não árabes. Então, uma parte dele é o Iraque, outra parte é o Irã, uma parte é a Turquia, enfim. Mas a representação desses dois guardiões provavelmente se refere aos dois rios. E a escultura ela expressa essa profunda conexão entre seres humanos que habitam aquele território e os ecossistemas e as formações geográficas nas quais eles estão inseridos, né? Assim como a importância desse espaço para a história humana e um desejo que eu já havia comentado sobre os adaptacionistas, que foi essa categoria de artistas que a gente começou a falar, de desenvolverem práticas visuais que eram autônomas e autênticas e falavam sobre a cultura local, ainda que pautadas em aspectos do modernismo. Tem esse outro trabalho dele, que aí sim é o trabalho mais imenso que eu já vi dele, provavelmente, né? O trabalho tem aí 20 metros de altura, é uma coisa imensa, assim, e fica em Bagdá, no Iraque, que é o Monumento al-Shahid, ou o Memorial dos Mártires, que é esse objeto escultórico gigante, cercado por um largo artificial e posicionado em cima de uma ilha, também artificial. É uma homenagem aos soldados mortos na Guerra do Irã-Iraque,
que durou quase todos os anos 80. Essa forma abobadada é muito típica da arte islâmica hoje, mas na verdade alguns historiadores da arte já discutem que essa forma teria sido emprestada da arquitetura indiana quando os muçulmanos chegam na Índia. E ela é revestida de azulejos vitrificados e tem essa simetria impressionante, uma harmonia muito agradável, né? A partir desse trabalho, a gente pode pensar algumas coisas, né? Primeiro, tem o fato de ele ter sido um dos vários projetos de monumentos impulsionados pelo Saddam Hussein, que levanta a controvérsia de se um monumento é uma lembrança silenciosamente trágica da derrota do Iraque na guerra, ou se a beleza do monumento transcende as circunstâncias históricas nas quais ele foi criado. Acho que fica o questionamento aí. E acho que vale a pena ler mais sobre Ismail Fatah também. E sobre a guerra do Iraque, que eu acho um tema importante também, se a gente está discutindo orientalismo, na contemporaneidade, anti-imperialismo, etc. Outro artista que eu queria mostrar rapidamente aqui é o Suleiman Mansour, que é um artista palestino, um pintor, e assim como outros artistas palestinos, e assim como outros palestinos que nem são artistas, ele é um ativista e militante pela causa palestina, um movimento que se faz necessário, pelo menos aí desde o ano que o próprio Suleiman nasceu, em 1947, que é quando começa a guerra que culmina na criação do Estado de Israel e na progressiva invasão dos territórios palestinos, a chamada Al-Nakba. O trabalho do Mansour, ele dialoga diretamente com esse tema através de metáforas que associam o povo palestino, que muitas vezes é representado através de figuras femininas, à própria nação palestina. Isso porque esse processo de desterritorialização que os palestinos sofreram e essa fragmentação populacional dos palestinos espalhados pelo mundo fez com que esse povo se refugiasse em todos os cantos do mundo, mas carregasse consigo um pedaço da sua própria pátria, né? Um pedaço da sua própria nação consigo. A gente nota aí nessa obra, né, que se chama Mulher com Jerusalém. Não é um erro de tradução, é porque ela, de fato, está carregando na cabeça a cidade de Jerusalém. Ela veste trajes muito típicos palestinos, os padrões da bata que ela usa são tipicamente palestinos, e ela carrega essa cidade na cabeça, que é considerada pelas 3 religiões abraâmicas como solo sagrado. Então, tanto os judeus, quanto os cristãos, quanto os muçulmanos veem essa região como um espaço sagrado, mas a pintura dá enfoque especial ao Domo da Rocha, que eu já comentei aqui anteriormente, que é onde fica localizada a Mesquita Al-Aqsa, e é o local no qual Muhammad teria supostamente ascendido aos céus. Em outras obras, o Mansur também apresenta o povo palestino enquanto aprisionado a uma condição de miséria e sofrimento, mas, por vezes, ele também representa a esperança e futuro no tempo. A outra imagem também apresenta um homem carregando Jerusalém, mais uma vez, nas costas. E aqui a gente vê algumas outras cenas, né, que se chama Perseverança e Esperança, a pintura, e mostra uma pomba, né, mostra 3 palestinos presos pelos braços, com cordas, mas uma pomba branca, representando esperança, passando sobre a cabeça deles. Do outro lado, a gente vê uma cena aí já de desespero, sofrimento, né? A gente vê essa mãe sendo representada de uma forma meio esquelética, né? Os ossos dela estão meio expostos na imagem, amamentando uma criança e com um rifle na mão. E aí, de novo, eu acho que eles sempre trabalham com essas relações entre a mulher e a mãe serem o símbolo da Palestina, né? A Palestina seria a mãe, seria a mátria, né? Não seria a pátria.
Eu acho muito interessante a maneira como ele constrói essas metáforas. E ele está aí nesse círculo dos adaptacionistas. Agora eu queria entrar com essa pergunta, né, que eu acho que provavelmente vocês já ouviram, se vocês já leram a Linda Nochlin, vocês já se depararam com a pergunta por que não houve grandes mulheres artistas. Mas aí eu queria trazer a pergunta para o debate que a gente está fazendo agora, né, do porquê que não houve grandes artistas mulheres árabes. E porque não se fala sobre elas, e porque elas não estão nos livros de história. E aí, enfim, queria saber se vocês acham, porque eu vou até tirar do slide aqui, porque eu queria uma resposta mais orgânica de vocês sobre o que vocês pensam, né, dessa questão. Por que não houve grandes artistas mulheres árabes, assim como eu trazia ele, né? Eu posso tentar já dar uma opinião do que eu acho, né? Assim, não sei. Acho que para além de realmente essa construção patriarcal de história e de sociedade, né, que não permite que mulheres não associadas a homens tenham um, um, um certo lugar no mundo da arte, eu acho que no mundo árabe especificamente também tem um processo de desentendimento do que é arte e apagamento de certas figuras importantes que não seriam reconhecidas no eixo europeu, assim, de arte. Não sei, é a minha visão. Não, tá perfeito, Mari. Acho que é por essa linha que eu sigo mesmo. Não apenas, né, do apagamento das mulheres, em geral, dentro de culturas patriarcais, mas aí, nesse caso, a gente ainda pode fazer o recorte colonial, no sentido de que já havia um apagamento dos artistas árabes como um todo, mas no caso das mulheres houve um processo ainda mais profundo e específico de marginalização dentro da história. Então, a questão a questão que a Linda Nochlin traz é de que ela faz uma crítica à noção de grandiosidade artística, que é extremamente patriarcal e masculina, e ao apagamento histórico do trabalho de mulheres que morreram no anonimato ou foram propositalmente colocadas às margens da história da arte, sendo taxadas de artistas mulheres, como se essa fosse a única característica que pudesse ser atribuída ao trabalho delas. Nas sociedades árabes, assim como em quaisquer outras sociedades, as mulheres participavam da vida social e política e elas tiveram contribuições importantíssimas, não só para a história e para o desenvolvimento dos povos árabes, mas para a humanidade. Desde os primórdios do Islã, as mulheres se envolviam em projetos educacionais e culturais, como é o caso da Fátima al-Fihri. Eu acho que vale muito a pena pesquisar quem foi a Fátima al-Fihri, porque ela é uma mulher tunisiana, foi uma mulher tunisiana que fundou em 859, na cidade de Fez, a Mesquita Qarawi, que é considerada a primeira universidade do mundo. Então, o primeiro espaço acadêmico de estudo do qual se tem registro da história da humanidade foi fundado e administrado por uma mulher. E era dentro de uma mesquita. Então, isso reforça também aquela ideia que eu estava dizendo sobre a laicidade, né? Como a laicidade é um conceito muito cristão. A separação entre Estado e Igreja é um conceito muito cristão. E isso se comprova aí, né? Pelo fato de que essa primeira universidade era também uma mesquita, mas não deixava de ser uma universidade, não deixava de ser um espaço de ciência por ser uma mesquita. A gente tem outros exemplos, tipo a Mariam al-Asturlabi, que era engenheira e astrônoma síria, e no século X ela produzia astrolábios para a corte do Saif al-Dawlah, que foi o fundador do Emirado de Alepo, que fica na atual Síria.
A gente tem outros exemplos ainda de mulheres que se dedicaram a estudos de medicina, filosofia e a política. A gente também teve mulheres que ocuparam cargos políticos muito importantes, como é o caso da Lubna de Córdoba, a califa do Califado Fatímida, Sita al-Mulk, uma série de outros nomes que eu acho que vale muito a pena vocês pesquisarem. No entanto, no campo das artes visuais, o apagamento das mulheres ela se deu por alguns motivos específicos. Eu acho que eu poderia citar 3 deles. Um deles seria a não diferenciação entre arte e artesanato, que eu já comentei, que é característica da cultura visual islâmica e árabe, e que fez com que muitas artesãs morressem no anonimato, principalmente devido à prática de assinar trabalhos está tradicionalmente restrita a calígrafas. Que sim, houveram mulheres calígrafas que eram prestigiadas e das quais, inclusive, a gente tem registro porque elas assinavam os próprios trabalhos. Então, é muito mais fácil encontrar trabalhos de calígrafas do que nos outros campos das artes visuais. Segundo motivo que eu acho que é importante citar é o processo colonial, que gerou uma série de assimilações da misoginia europeia, incluindo o apagamento histórico sistemático de mulheres artistas que tiveram suas contribuições jogadas no esquecimento, inclusive por serem lidas pelos europeus mais como artesãs do que como artistas. E o terceiro, que eu acho que é interessante mencionar também, é o conservadorismo, ao qual o fato de que o conservadorismo ao qual a gente associa hoje os árabes e o Islã é um processo relativamente recente e decorrente tanto do processo colonial quanto de desmembramentos posteriores aos processos de independência e à formação de elites locais que eram extremamente conservadoras e que eram conservadoras justamente porque tinham seus interesses alinhados ao império, ao imperialismo, à colonização e aos colonizadores europeus. Havia um estabelecimento de relações ali que eram políticas e econômicas, e essa elite árabe local não queria abrir mão disso. E isso vinha junto com essa bagagem cultural da misoginia, de um certo modo de se operar em relação às artistas mulheres. Agora, é nada mais justo, né, do que a gente apresentar algumas artistas aqui. A primeira artista que eu queria mostrar é a Baya Mahreddin. Ela foi uma pintora argelina. Frequentemente teve o seu trabalho taxado de primitivo e naif, 2 termos que eu já comentei aqui, né, que são bastante racistas e bem Oi, comuns. Léo. Oi? Desculpa, meu bem, a imagem tá cortando do lado. Tá. Isso, agora voltou. Voltou? Obrigada. Voltou. Ok. Vocês estão vendo normalmente. Sim, tá normal. Então, a Baya, ela foi muito lida, né? Tá, a Maria Alice comentou aqui que ia mandar uma matéria falando sobre ela. Então, sim, a Vina é uma artista formidável, assim, ela foi renascida aí, né, pelos novos estudos de história da arte, que fizeram ela aparecer nos holofotes, que são mais do que merecidos, na verdade. E eu acho que essa taxação que havia, essa discriminação que havia em relação ao trabalho dela como sendo primitivo e naif, ela é muito descabida por vários motivos, mas eu acho que principalmente pelo fato de que não havia nada de ingênuo ou de primitivo no trabalho dela. A gente poderia começar pela trajetória pessoal dela, né? Então, a Baya se tornou órfã aos 5 anos e, sem condições de frequentar a escola, se torna criada de uma francesa chamada Marguerite Camina, que leva ela para Paris. Lá, ela entra em contato com o cenário artístico parisiense, com o circuito das artes da cidade, e aos 17 anos, ela tem o seu trabalho como fonte de inspiração para artistas como André Breton, Henri Matisse, o próprio
Pablo Picasso, dentre outros modernistas da época que conheceram ela, conheceram o trabalho dela, trabalharam com ela e a admiravam imensamente. Então, isso aos 17 anos. Com essa mesma idade, ela também saiu numa matéria na revista Vogue Paris, que é a revista, que é a foto que eu coloquei aqui como foto de perfil, né, da Baia. Então, ela já tinha alçado todo esse espaço apenas aos 17 anos. E ela tem uma percepção visual argelina que é muito interessante, assim. Ela toma como base os designs dos delicados motivos abstratos e geométricos que aparecem tanto em têxteis quanto em peças de cerâmica. Ela também toma como referência a música, o paisagismo, a arquitetura, uma série de outras coisas. A gente vê isso no trabalho dela, que ela sabe expressar com um estilo muito único, esse uso ousado de cores, uma dedicação a retratar mulheres, né? Quase todos os trabalhos dela ou retratam mulheres ou retratam animais e objetos inanimados. E isso dá um outro significado às possibilidades da pintura modernista. Eu acho que o trabalho dela faz isso, porque ela traz essa reflexão sobre vários olhares, né? Porque ela traz a moda, mas ela também traz os modos de representar as estampas e a própria representação das mulheres, né? Tem esse trabalho Mulher de Vestido Amarelo e Cabelo Azul, é um trabalho bem bonito, eu gosto bastante, né? E a gente vê esse vestido amarelo exuberante, né, que acentua as curvas de um corpo, do que parece ser uma rainha, uma deusa, uma figura de poder, porque ela também está usando essa espécie de coroa aí, né? E ela está inserida nessa paisagem meio fantasiosa, meio psicodélica. A pintura também mostra figuras na região do útero dessa personagem, né, que parecem denotar ovários em forma de pássaro, uma vulva na forma de uma borboleta. Ela faz essas conexões entre seres da natureza e o feminino, né, de uma forma bem mística. Só que, ao mesmo tempo, essa mulher tem um olhar muito sério, muito determinado, enigmático, quase como se você não pudesse ler o que ela está pensando ou sentindo, assim. Então, a Baia, ela faz essas representações muito interessantes, assim, ela brinca com essas coisas simultaneamente, né? Elementos da natureza, a moda, representações do feminino, e de uma forma bem interessante, assim. Aí aqui aparece o elemento da música que eu tinha comentado, né? Então aparecem aqui essas mulheres que parecem não ter, elas não têm uma forma determinada do corpo, apesar de você identificar os olhos, o nariz e a boca, elas não têm uma forma fechada, né, do rosto. E aí elas são representadas em voltas de peixes e vasos de cerâmica e plantas, e essas figuras estão por toda parte na imagem, né? E traz esse caráter bem único do trabalho dela. E aí ela faz, o nome do trabalho seriam as duas musicistas, né? Cada uma com um instrumento diferente. Esse instrumento do lado esquerdo parece um alaúde, e o do lado direito eu não consegui identificar, assim, não encontrei nenhum instrumento que faça um paralelo aí com o que ela está representando, mas parece um instrumento tocado com arco, só tem duas cordas. Eu não consegui encontrar nenhum instrumento que fizesse referência a esse aí que ela representa, mas provavelmente deve ser um instrumento regional, né?
Tem uma outra artista que eu acho que é bem legal de vocês procurarem mais sobre, que é a Shaidia Talal. Ela é uma artista marroquina, ela nasceu nessa cidade, Stuka. Stuka, na verdade, era um acampamento. Ela viveu num acampamento nos arredores da cidade de Stuka. Então, ela viveu numa comunidade nômade até os 13 anos de idade. E nessa idade ela é enviada para Casablanca para se casar com um senhor de 70 anos, com o qual ela teve um filho aos 14 e se torna viúva aos 15 anos de idade. Então, a partir desse processo, ela dedica a vida inteira a garantir o sustento dela e do próprio filho. E o filho dela, inclusive, se tornou artista também. E apresentou ela ao Pierre Gaudibert, que na época era diretor do Museu de Arte Moderna de Paris. No meio de todo esse processo, ela já vinha produzindo. Nunca com a intenção de ser uma artista que seria exposta internacionalmente, etc. Isso acabou acontecendo, eventualmente, mas o trabalho dela também era lido, né, como de uma artista naif ou primitiva, porque ela não se encaixava nas categorias etnocêntricas e colonialistas da arte, né? E o trabalho dela vai muito além da condição de vida ou do nível de educação, de instrução formal que ela teve. Então, comento aqui essa imagem que é criada dela justamente para que a gente evite esses termos, porque eles não são produtivos para definir o trabalho de nenhum artista, na verdade. O trabalho dela, inclusive, foi muito rejeitado por modernistas marroquinos da época. Em sua maioria homens, né, claro, que achavam que o estilo dela contribuía para a imagem subdesenvolvida do Marrocos. Então, havia mesmo por parte dos compatriotas dela, né, dos artistas que vinham da mesma origem nacional que ela, havia uma rejeição ao trabalho dela. Ainda assim, eu acho que o trabalho dela é bem disruptivo na maneira como ele permite essa inserção de elementos fantásticos e lendários, que também dialogam com a trajetória da Talal. E, inclusive, ela conta uma história de que uma vez ela teve uma conversa com uma mulher surda e muda, que escreveu para ela num papel dizendo que ela tinha um talento oculto. E depois, aos 30 anos de idade já, ela sonha que recebe de estranhos materiais de pintura, o que impulsiona ela mais ainda a seguir esse caminho. As pinturas da Talal possuem algumas referências a culturas visuais alheias ao Islã, especialmente se a gente tiver em mente que no Marrocos até hoje vivem muitos povos do deserto com tradições, formas de pensamento, religiões e, inclusive, línguas próprias. Então, apesar de o Marrocos ser hoje um país majoritariamente muçulmano e um país com uma comunidade árabe grande, isso não significa que não existiam ali outras populações anteriores, que tinham outras tradições, outra maneira de perceber a realidade, o mundo e como interagiam com essas coisas, culturalmente, socialmente, etc. A inserção dessas figuras humanas em composições que transformam as figuras e fazem com que elas sejam meio que parte da paisagem, faz com que a gente muitas vezes não identifique exatamente onde termina o personagem e começa o espaço, né? Acho que isso dialoga um pouco com o que eu tinha dito no final da aula passada sobre o Ibrahim El-Salahi, o artista sudanês. Ela opera algo parecido aí também, né? E aí a gente tem... e também fica claro aqui, especialmente por esse trabalho da esquerda, e por outros trabalhos que ela executa também, que ela tinha um apreço muito grande pelos artistas. Então, ela não só representou pintores, mas ela também representou músicos, atores de rua, todo tipo de artistas que passavam, que cruzaram o caminho dela e ela
sentiu vontade de representar, ela fez. E é um pouco até interessante, porque ela opera algo até meio metalinguístico, assim, né? Você fazer o retrato sobre o artista através da arte. Você explicar o artista através da arte, né? Então, o trabalho dela é bem interessante também por essa ótica, por essa perspectiva. Também tem esse outro aqui, que faz algo parecido, né? De novo, a figura humana sendo ali mesclada no fundo e criando essas composições abstratas, que nem são geométricas, então aí não existe uma referência à cultura islâmica que é tão pautada na geometria, né? A geometria é uma coisa tão importante dentro da produção islâmica, e o trabalho dela mostra que essa não é a única referência que um artista marroquino pode ter. E as referências vão muito além disso, né? Aqui tem uma outra artista que eu queria comentar também sobre, que é a Fahrelnissa Zeid. E a gente tem 20 minutos, ok. O trabalho da Fahrelnissa faz referência ao fato de que ela constrói essas pinturas abstratas, meio caleidoscópicas, assim, e em larga escala. E ela foi uma das primeiras mulheres a frequentar a escola Inasanay Nefis, que era parte da Mimar Sinan Fine Arts University, que fica na Turquia. E que era uma faculdade que era frequentada exclusivamente por mulheres dentro dessa universidade. Ela também ficou conhecida como Princesa Fahrelnissa Zeid, porque ela se casou com o príncipe Zaid al-Hussein, na época, o príncipe do reino Hashemita do Iraque, e depois da dissolução do reino Hashemita, ele se torna embaixador do Iraque na Alemanha, que levou ela a viver em Berlim, depois ela viveu em outros lugares na Europa, mas ela sempre se manteve conectada às suas raízes turcas e, posteriormente, à conexão que ela tinha com a sua família jordaniana. E é para lá, inclusive, que ela se muda nos anos 70 e funda a Royal National Jordanian Institute, Fahrelnissa Zeid of Fine Arts, ou Instituto Real Nacional Jordaniano Fahrelnissa Zeid de Belas Artes, onde ela lecionou para mulheres por mais de 15 anos. A obra dela traz esse caráter que alguns historiadores citam como sendo abstracionismo cosmopolita, no sentido de que as obras lembram mosaicos em cerâmica, e essas composições às vezes se encontram nas ruas das cidades, no mundo árabe, às vezes não prezam tanto pela simetria geométrica, mas mais pela abstração em si, o que faz sentido se a gente pensar, mais uma vez, voltando aí a algo que eu já comentei, na história de formação da arte islâmica enquanto uma arte cosmopolita, que buscava elementos de várias culturas visuais diferentes e aglutinou eles numa coisa só. Também tem a ver aí o tamanho dos trabalhos, né? Algumas telas chegavam a ter mais de 5 metros de comprimento, eram trabalhos imensos. Esse trabalho, por exemplo, é bem legal, se chama Luta contra a Abstração, né? E aí a gente vê esses elementos figurativos sendo engolidos pela abstração, mas meio que resistindo, que mostra realmente que existe um combate ali acontecendo, né? O trabalho dela é bem bacana por conta disso. Tudo bem até aqui, gente? Eu estou correndo porque realmente eu já estou muito atrasada e eu acho que eu quero, inclusive, pensar como é que a gente vai fazer o próximo encontro para abarcar tudo que eu gostaria de falar com vocês sobre. Vou discutir com a FIB ainda
quais são as possibilidades aí, mas realmente me enrolei, mas vai dar certo, confia. Uma outra artista que eu queria trazer também é a Huguette Caland, que é uma artista libanesa. Ela nasceu em Beirute e ela foi filha do primeiro presidente da República do Líbano, que é o Bashar al-Khoury, que foi eleito depois da independência do Líbano em 1943. Ela pintava desde os 16 anos e estudou na American University of Beirut. Então, ela teve uma instrução formal em pintura, mas ela começa a sua carreira já aos 30 anos, quando se muda para Paris e aprimora a sua prática artística, adentrando ali o circuito europeu de artes. A Huguette Caland, eu gosto de pensar que ela foi uma mulher muito além do seu tempo e que ela viveu fora de várias convenções sociais que eram impostas a uma mulher da época. Para começar, aí é o momento fofoca, né? Fofoca das artes. Ela se casou com o sobrinho do inimigo político do seu pai, que é o Paul Caland. O Paul Caland foi o marido dela, né? Mas ela manteve relacionamentos com vários amantes, incluindo um tal de Mustafa, que aparece em algumas das suas obras mais figurativas. Mas eu queria falar especialmente sobre essa série de pinturas intitulada Partes do Corpo, que ela chamou em francês de Bribes de Corps, que foram realizadas entre 73 e 85. E nela a artista reconfigura partes de corpos, né, inclusive do seu próprio corpo, de maneira um pouco abstrata, mas que quando a gente observa de perto revela um erotismo bem sutil, assim. As curvas propositalmente sinuosas, em blocos de cores, nos deixam assim intrigados para entender o que a gente está vendo, né? Ou por que parece que a gente está vendo um zoom de alguma coisa. A Caland, ela joga esse jogo recorrente do modernismo, que é o uso da linguagem visual, flutuando entre presença e ausência, e entre o real e o virtual. É como se tivesse um fragmento da realidade que nos é dado, mas a gente fica desejando algo além do que a gente está vendo, né? Tem, sei lá, essas duas pinturas que vocês estão vendo aí, e a gente começa a deduzir, né, o que pode ser aquilo, se é uma barriga, se é um pedaço de uma bunda, se essa pessoa está de costas, se está de frente. E eu acho que essa era a intenção dela mesmo, né, de construir um olhar, uma forma de representação do corpo que se opunha a essa representação sexual que na arte tradicional europeia sempre foi a da pintura a óleo do corpo feminino nu, frequentemente retratado como uma paisagem a ser admirada pelo male gaze, né, pelo olhar masculino. A Caland aqui, no entanto, ela subverte essa representação edificante do corpo feminino. Ela insere formas que lembram as do corpo feminino, mas tornando essas imagens muito mais enigmáticas e menos óbvias. Ela realiza esse exercício de abstração bem interessante, né? O trabalho dela, inclusive, desperta essa reflexão a respeito das dimensões possíveis da representação de um corpo e quais são os caminhos para tornar essa representação do corpo feminino livre, sem que ela precise deixar de ser erótica ou que ela precise deixar de ser usada, mas sem se submeter a essas convenções europeias de representação do corpo. Acho que o trabalho dela faz muito isso, especialmente com essa série. Aqui a gente tem outros dois exemplos, né? O da esquerda seria um autorretrato que ela fez aí em 95, e o da direita é um outro trabalho dessa série Parte do Corpo, em que mais uma vez ela configura e reconfigura e subverte esses elementos
que lembram corpos, mas que estão sendo postos de maneira abstrata, para deixar sutil a referência a eles, né? Tudo bem até aqui, gente? Certo? Por último, eu queria citar aqui o trabalho da Inge Eflatun, que é uma artista egípcia. Ela é provavelmente uma das modernistas mais consagradas da história do Egito, assim como uma ativista anticolonial, de fato, e fazia parte do grupo Arte e Liberdade, que era o Groupe Art et Liberté. O nome do grupo era em francês, apesar de ser baseado no Egito. E Lufê compartilhou aqui um artigo do New York Times falando sobre o triste falecimento dela, né? Ela morreu ali em 2021. Ela fazia parte desse grupo, que era composto de intelectuais e artistas nacionalistas, anti-imperialistas e marxistas, que questionavam o governo egípcio da época. Primeira exposição que ela participa em 1942, com apenas 18 anos, numa exposição surrealista chamada Arte et Liberté, que mais uma vez faz referência ao grupo, né? No Cairo. A exposição aconteceu no Cairo. O nome do grupo também vem do fato de que ela estudou num liceu francês, então, onde ela conheceu o mentor dela, que foi o Kamel Al-Telmisani, e através dele ela foi introduzida ao marxismo, começou a militar dentro de grupos feministas e outras organizações políticas anticolonialistas e anti-imperialistas no país, defendendo não só a igualdade de gênero, como também as causas proletárias e a independência do Egito na época. Os trabalhos mais conhecidos dela acabam sendo os mais realistas. Ela dedicou inúmeras telas a prisioneiras egípcias, visto que ela foi presa durante 4 anos devido à política de perseguição a opositores do governo do Gamal Abdel Nasser, que era presidente do Egito na época. Nessa pintura Retrato de uma Prisioneira, a gente observa uma mulher núbia, que é um grupo cultural e étnico do Baixo Nilo, que está presente não só no Egito, mas também em partes do Sudão. E a gente observa aí uma mulher núbia vestida com trajes penitenciários e um hijab, bem como um olhar desviante e claramente abalado, assim, né? A mulher aqui representada é possivelmente uma das mais de 20 militantes que foram presas junto com a Inge Eflatun por se oporem ao regime político da época em uma demonstração pública, bem como a situação, bem como a oposição que elas faziam não só ao regime político, mas também à situação civil das mulheres na época. Ainda que presa, a artista fez uma negociação e conseguiu, com a polícia, fazer com que ela pudesse pintar dentro da cadeia, revertendo parte dos lucros dessas pinturas para ajudar as famílias dessas mulheres que estavam presas e também para manutenção da vida das mulheres dentro daquele presídio. O trabalho e o ativismo da Inge, bem como das suas companheiras de militância, ecoam na arte e no movimento feminista até hoje, de modo que ela é um símbolo da resistência e do poder de mobilização, não só das mulheres árabes e muçulmanas no Egito e no mundo, mas também um símbolo de luta anti-imperialista como um todo, né? Combatendo justamente esse mito da mulher árabe passiva, submissiva, conformada e sendo símbolo de resistência, de fato, né? Então, eu acho que o trabalho dela diz muito por si só, né? Então, esses são 2 retratos diferentes de prisioneiras que estavam com ela na época, dentro da prisão.
e, enfim, evidenciam a maneira como ela experienciou o ativismo político dentro desse contexto. E dá um rosto a essas mulheres, né? Estavam se opondo ali, estavam questionando não só o regime, mas a maneira como as mulheres eram lidas dentro da sociedade. Tá. E a Phoebe está dizendo aqui para a gente que temos 5 minutos. Então, temos 5 minutos. Eu queria saber se, enfim, temos questões, reflexões que vocês queiram compartilhar. Sei que eu tive que me apressar bastante aí ainda. Estou correndo contra o tempo aqui, mas eu espero poder retomar o que não deu para a gente tratar na aula de hoje no próximo encontro. Se for o caso, até pensar um encontro extra ou alguma coisa assim. Mas eu só queria apresentar a proposta do bloco da próxima aula, só para a gente já não começar do zero no próximo encontro. Mas, enfim, se tiverem questões sobre o que a gente veio conversando até aqui, por favor, tragam elas e eu vou respondê-las sem problema. Mas aí, enfim, só para adiantar para vocês que a ideia do próximo bloco seria discutir os processos de pensamento estético árabe, dando um especial enfoque a uma seleção de artistas contemporâneos, cujos trabalhos, de alguma forma, estabelecem esse diálogo com realidade social, política e cultural na qual eles foram produzidos. Também quero comentar um pouco sobre videoarte, fotografia e instalações, que foi uma coisa que não aparece nos blocos anteriores, né, por conta de ser um período anterior à explosão desse tipo de mídia, através de discussões sobre protagonismos LGBTQIA+, e sobre o trabalho de mulheres nesses contextos também, né, nos contextos contemporâneos de produção artística. E eu também queria falar sobre artistas brasileiros de origem árabe que vivem no Brasil, estabelecendo essa ponte aí entre dois mundos aparentemente distantes. E continuo aberto aqui para ouvir questões, reflexões de vocês. Eu não sei se ficou alguma dúvida sobre o que a gente veio discutindo até agora. Alex comentou que gostou do material da próxima aula. Espero que vocês gostem. Ainda que eu não consiga falar sobre tudo que eu quero falar nesse segundo bloco, vocês vão ter acesso ao material completo, então vocês conseguem consultar as referências, ainda que a gente não vá ver tudo que está aqui, porque é muita coisa realmente. Eu espero que eu vou fazer isso chegar a vocês, para que vocês tenham essas referências e possam seguir os estudos e investigações de vocês por aí. Ok? Tudo certo? Então, me despeço aqui. Boa noite a todos. Se cuidem. A gente vai se ver no próximo encontro. Obrigado por todo mundo que veio. E agora eu vou deixar a Phoebe encerrar o nosso encontro. Por favor. Oi, gente. Obrigada por hoje. Adorei que vocês compartilharam produções que vocês fizeram para o encontro. Eu fiquei emocionadinha aqui, que é bonito ver quando dá frutos, assim, enfim. E a gente se vê no próximo encontro, vai ser o nosso último. Eu e a Léo vamos conversar possibilidades que a gente pode fazer para esse material alcançar vocês. E a gente vai atualizando vocês, tá bem? Bom restinho de semana. Tchau, tchau. Obrigada, Ana. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Léo.